Para eu tratar um acidente por cascavel, a partir do momento que eu reconheço o acidente, eu tenho que classificar meu paciente, né, como qualquer outro caso. Aqui também a gente utiliza, como o Ministério recomenda, leve, moderado e grave, ou seja, tem 3 situações, e essa classificação tem muito a ver com o tanto que eu estou vendo de manifestação clínica. Então, por exemplo, um paciente que chega picado de cascavel e quase não tem manifestação clínica nenhuma, ele só tem uma queixa, por exemplo, de uma tonteira, ou eventualmente a visão um pouco turva, mas a urina dele ainda está clara. Esse paciente certamente teve um acidente leve por cascavel e vai tomar lá 5 ampolas. Se ele já chega com um quadro desse jeito, assim, ó, que tem uma dificuldade para levantar a pálpebra, dificuldade para falar, no entanto o paciente ainda tem uma urina não muito escurecida, está uma urina ainda amarelo forte, é um marronzinho muito claro, por exemplo, ou seja, a urina está pouco afetada, os membros dele não estão ainda afetados, a dor no corpo é pequena, né, não é muito importante. Esse caso é um caso moderado, vai tomar 10 ampolas do soro anticrotálico. E aquele paciente que chega já com a urina muito escurecida, já não consegue conversar, tá, já não levanta da maca, por exemplo, não consegue segurar alguma coisa, a pálpebra não abre de forma nenhuma, esse é um caso grave, vai tomar 20 ampolas. Então, a quantidade de ampolas aqui é bem diferente das outras. E essas ampolas eu me refiro ao soro anticrotálico. O crotálico é relacionado a cascavel. Então, aqui eu tenho que fazer o soro anticrotálico. Não tem nenhum outro soro que eu vou fazer que vai ajudar. Tem que ser um anticrotálico. Na verdade, no Brasil produz um soro, na verdade tem produzido cada vez menos esse, que é a combinação botrópico-crotálico. Mas não interessa, o fato é que eu preciso entender que o soro que eu vou dar para o meu paciente é um soro crotálico, né? E nesta quantidade. E eu calculo essa quantidade baseado no que eu estou vendo de manifestação. Quanto mais rápido eu fizer, mais rápido eu vou inativar esse veneno circulando. E melhora o prognóstico, melhora a evolução dessa pessoa. Além de fazer o soro anticrotálico, eu também vou fazer um soro comum, que a gente chama de hidratação venosa, soro na veia, justamente para melhorar também a expulsão do veneno pelo rim, para tentar diminuir a chance desse veneno inativar e lesar o rim, para diminuir a chance de que essa lesão que o músculo sofreu também, por consequência, acabe lesando o rim. Quer dizer, a hidratação é fundamental. Ela começa oral, né, onde o paciente está lá, foi picado no primeiro atendimento, e vai chegar no hospital na veia. Isso é fundamental em todos os casos de picada de cobra, especialmente aqui no crotálico, onde a gente tem uma chance de lesão no rim muito grande, né? E, do ponto de vista de laboratório, o principal que eu preciso ver é o rim, né? Então, basicamente, o exame que a gente vai fazer vários exames para ajudar a diferenciar, às vezes, de um outro acidente. Então, fazer hemograma, fazer tempo de coagulação, mas o mais importante aqui é olhar o rim, e todas as consequências que ele causa. Então, por isso, quando a gente vai ler lá, vai orientar, ok, peça ureia, creatinina, exame de urina, a gente pede a dosagem dos íons, né, sódio, potássio, porque tudo isso é muito afetado quando o rim não funciona direito. Então, de laboratório, a gente vai pedir especialmente os exames da função do rim e as consequências disso, né? E, claro, hemograma, tempo de coagulação, para olhar se não está tendo nenhuma outra alteração. A complicação importante do acidente crotálico é a insuficiência renal. Então, eu não tenho aqui como complicação, igual aos outros, né, Jaraque, Surucucu, síndrome de compartimento, infecção. Eu não espero isso, né? A literatura tem relato de caso dessas alterações, de inchaço importante na cascavel, né? A gente tem que entender que pode ter tido variações no veneno dela, a depender da região onde ela está, né? Mas na maioria das vezes absoluta, eu não espero complicação no local da picada, eu espero complicações no rim. Essa complicação, que é chamada de insuficiência renal, pode ser grave e importante a ponto de eu precisar de fazer diálise, né? Tanto naquele momento de internação, quanto mais para frente. Uma pessoa que foi picada de cascavel, quando chega para atendimento, se nada estiver acontecendo com ela do ponto de vista clínico, eu vou esperar algumas horas, né? E quanto tempo eu devo esperar? A gente espera, via de regra, 24 horas, qualquer picada de cobra para se manifestar, né? E a cascavel também, embora, como eu comentei, se não manifestou nas primeiras 6, 8 horas, é improvável que vá manifestar depois. Mas a recomendação é deixar o paciente em observação, a pessoa em observação, num centro de tratamento, isso não é em casa, né, claro,
esperando manifestar para poder procurar o atendimento, não se trata disso, vai ficar esperando num centro de tratamento, porque se a manifestação começa, vai ter o soro imediato para ser dado, né? E esse tempo de espera, aí vai ser aí as 24 horas, como é recomendado para qualquer outra picada de serpente, né? Bom, então sobre acidente por cascavel, é isso que eu queria falar. Quero ver se, não sei se, Cláudio, a gente tem algumas questões sobre isso. Ou se eu posso Tem passar um. para as cobras Não, corais. tem uma questão que cai. Na verdade, tem duas questões. Uma para você e uma para mim. Vou Ah, fazer primeiro a sua, que é a do Thales Chagas, que vai se encaixar muito bem nesse momento. É tá. comum a picada de cascavel evoluir para rabdomiólise e como eu posso distinguir a alteração neurológica da cascavel para a coral verdadeira? Ok. Bom, a rabdomiólise, né, esse termo a gente usa, né, Cláudio, você vai explicar um pouquinho isso, para lesão do músculo, né? Então, a lesão do músculo é um achado muito frequente na cascavel, embora não é necessário que ele exista, para eu achar que é um acidente por cascavel. Mas quando ele existe, quando eu percebo que a lesão muscular está evidente, seja porque clinicamente a pessoa está morrendo de dor no corpo inteiro, ou porque no laboratório eu vou fazer exames do laboratório, que eu não citei aqui especificamente, mas tem um exame que a gente faz também, que olha a lesão do músculo, né, a dosagem da CPK, que é uma proteína que, quando o músculo é lesado, ele libera essa proteína no sangue. Então, se eu tiver essa proteína muito aumentada no meu organismo, isso é um sinal de que houve lesão do músculo. Então, isso é chamado de rabdomiólise. Então, assim, isso sim é frequente, mas não é necessário acontecer em todas as picadas, e vai acontecer a depender um pouco do tanto de veneno que foi injetado e a depender se naquele veneno da cascavel tinha mais componente para lesão do músculo ou mais componente para lesão do rim, pode variar um pouco com isso. Então, às vezes, o paciente pode ter uma lesão do rim importante e não ter muita rabdomiólise. Mas, via de regra, a gente tem rabdomiólises importantes e como consequência, lesão do rim importante, né? O quadro neurológico da cascavel, ele não é diferenciado clinicamente do quadro neurológico da coral, que eu vou comentar ali. Qual que é a diferença que a gente tem nesses dois, assim, na verdade? Não no ponto de vista do que cada um causa, porque todos os dois, eles atuam no mesmo local. O que o veneno da cascavel e o da coral vai fazer é bloquear o local de encontro do nervo com o músculo, que a gente chama de placa motora. Então, há um bloqueio ali, um bloqueio da liberação da substância, que é a acetilcolina, que é a substância que vai fazer, que vai ativar o músculo para ele se contrair. A substância é bloqueada, ela não é liberada, então o que eu tenho como consequência é que o músculo não tem o estímulo para se contrair e vai ficando com fraqueza até atingir a paralisia. Então, a manifestação clínica é a mesma, tanto na cascavel quanto na coral, porque o local de ação é o mesmo. No entanto, a cobra coral, quando o envenenamento é evidente, presente, a evolução é mais rápida e o risco de essa fraqueza muscular se tornar uma paralisia muscular é mais importante na coral e menos importante na cascavel. Então, na cascavel, a gente vê casos de fraqueza muscular, mas a gente não vê casos com frequência de paralisia muscular. A coral, por outro lado, quando a fraqueza muscular está acontecendo, ela pode ser importante a ponto de ter paralisia. Então, essa história do risco de paralisia respiratória, porque eu paralisei a musculatura do tórax, não consigo respirar mais, né? Ele pode acontecer na coral e não é muito provável de acontecer na cascavel. Então, essa é uma diferença que teria, mas de forma geral, tanto a cascavel quanto a coral vai dar a mesma fraqueza da pálpebra, a mesma fraqueza de conversar, a mesma visão turva do mesmo jeito, tá bom? Tá ótimo. Você acabou de responder que eu botei na tela a pergunta do Walter Costa, que perguntava justamente sobre a insuficiência respiratória na cascavel. E agora tem uma pergunta da Luísa Pena que eu vou me permitir responder. Que Sim. ela está perguntando se a cascavel é muito agressiva, assim como as jararacas. E a cascavel é muito menos agressiva do que a jararaca. E eu vou te explicar uma coisa, Luísa. Eu trabalho dentro de um serpentário, né? Então, várias vezes tem pessoas, tem alunos, tem estagiários que começam a trabalhar no manejo de serpente. E só para você ter uma ideia, a primeira serpente peçonhenta que a gente dá para um estagiário manejar é cascavel.
Por quê? Porque ela que dá menos bote, ela é a menos agressiva. De todas para você lidar, sem dúvida nenhuma é a mais fácil entre os viperídeos. Então só isso já te explica o porquê, né? Jararaca tende a ser bem mais agressiva. Mas lembra, o Renato falou isso bem no início da apresentação dele. Esses animais eles tendem a fugir ou eles tendem a se camuflar no ambiente. Eles só se defendem, e olha que eu não estou chamando de ataque, eu estou chamando de defesa, eles só se defendem quando você importuna o animal, pisa no animal, toca no animal, e aí é que acontece o acidente ofídico que o Renato muito bem está apresentando aqui.